Atos, capítulo 17 e o verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler? Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm transtornado por todo mundo, agora chegaram aqui. Outras traduções vai dizer alvoroçados. Qual tradução que fala alvoroçados aí? Tem alvoroçados, outros transtornados. Volta um pouquinho em Atos capítulo 2, 42. Quero ler dois textos. Atos 2, 42. Aleluia. Atos 2, 42. Amém? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, e todos o cria que estava juntos e tinha tudo em comum. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, pois nós necessitamos ouvir a tua voz nessa noite, pois a tua palavra que nos liberta, nos transforma, Senhor. Que nesta noite vem direcionar, Senhor, a cada palavra que vai ser, ó Pai, nesta noite ministrada, para que nós podemos aprender, para que a tua palavra, Jesus, venha, Senhor, fazer morada na nossa vida, aqueles que estão assistindo online, que a palavra também pode chegar dentro dos lares dos teus filhos, aonde estiver agora, Jesus, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se sentar, glorificando o Senhor, amém? Tenho dois irmãos que estão visitando nós, três, né? Tem criança ali, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Esta igreja recebe vocês com muita alegria nesta noite. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, é Jesus que está nos dizendo que esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, é Jesus que está nos dizendo que esta igreja ama você. Amém. Glória a Deus. Irmãos, voltando para esse texto que nós lemos aqui em Atos, no capítulo 17, hoje eu quero falar sobre uma igreja de sucesso. Nós podemos observar que esse texto nos chama muita atenção, porque aqui quando nós lemos esse texto, aqui vai dizer que naquela época, dois homens, ou os discípulos, que nós vamos falar alguns aqui, recitar alguns versículos, nós vamos observar que esses homens estavam transtornando o mundo, alvoroçando o mundo. O que isso quer dizer? Transtornar o mundo, alvoroçando o mundo. Eles estavam perturbando todos os moradores através de levar a palavra de Deus, mas não perturbando assim no sentido de deixar eles incomodados por uma pressão maligna, mas sim por uma pressão espiritual, a qual que era a palavra que ele estava levando, que é uma palavra do evangelho que mudava a vida das pessoas. Então, muitos que ainda não conheciam Jesus, muitos que ainda não conheciam o evangelho, eles achavam que eles estavam perturbando, alvoroçando. E aqui para entender nesse texto, está dizendo, esses homens que têm transtornado por todo mundo, agora chegaram aqui. Por quê? Os apóstolos estavam agora fazendo uma missão, e essa missão que eles faziam, era levar a palavra de Deus, pregar o evangelho do Senhor, e por onde eles passavam, o evangelho transformava, libertava, salvava pessoas. E lembrando aqui, irmãos, nesta palavra, quando nós estudamos sobre a igreja também primitiva, podemos observar uma coisa, porque esta igreja primitiva, nós observamos que ela era perfeita em crescimento, uma igreja que crescia todos os dias. Interessante que nós podemos ver que esta igreja, o crescimento dela era tão grande, e naquela época não havia nem rádio, nem sistema de televisão,
nem via internet, não tinha como ter essa tecnologia de transmissão para alcançar almas. Mas era uma igreja que nós fomos notar, a igreja primitiva, era uma igreja que crescia todos os dias. E este livro de Atos se trata, irmãos, dos primeiros anos da igreja. Porque nós podemos observar que foi a primeira igreja constituída. E ao longo desses capítulos em Atos, nós podemos observar aqui que o livro de Lucas, o grande escritor, que foi Lucas, que escreveu o livro de Atos, vamos observar que a igreja, ela era totalmente direcionada pelo Espírito Santo. E quando a igreja é direcionada pelo Espírito Santo, ela tem cura, ela tem libertação, ela tem porta aberta. Quando a igreja é direcionada pelo Espírito Santo, o Senhor faz grandes coisas na igreja do Senhor. Por isso que nós podemos ver que essa igreja primitiva tinha algo diferente da igreja atual de hoje, porque a igreja primitiva deixava o Espírito Santo de Deus agir dentro da igreja. Quem está entendendo nesta noite? Para os irmãos terem uma ideia, ao longo desses 2000 anos, pregando o Evangelho, a história da igreja tem surgido várias fórmulas de crescimento. Aqui, a igreja primitiva, nós podemos observar que ela tinha os princípios, ela sempre obedecia os princípios bíblicos, ela sempre obedecia a palavra, a doutrina dos apóstolos que era pregada. E aqui nós podemos entender que como a igreja atual de hoje pode crescer, imitando a igreja primitiva. Porque se a igreja atual hoje não imitar a igreja primitiva, não seguir os princípios que a igreja primitiva, a igreja de hoje não tem como ter um crescimento. Mas toda igreja, irmãos, toda igreja que consegue caminhar nessa direção, nos passos que a igreja primitiva caminhou, no processo que a igreja primitiva caminhou, nós entendemos que ela há crescimento. Entendemos aqui, para você compreender um pouco do meu raciocínio, lá em capítulo de Atos 1 e capítulo de Atos 1, verso 15, vai dizer: e naqueles dias levantaram-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, era o número de quê? De 120 pessoas a igreja. Tinha somente o quê? 120 pessoas. Agora vamos ver, quando o povo de Deus estava reunido e buscando a direção do Senhor, o que o Espírito Santo faz, como dá o crescimento da igreja. Agora, Atos capítulo 2, 41. De sorte que foram batizados que, de bom grado, receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram quase 3.000 almas. De 120 foi para quanto, irmãos? 3.000 almas. Começou agora a igreja com 120 pessoas. E agora nós podemos observar que Pedro, agora pregando a palavra de Deus, acrescentou mais 3.000 almas. Não fica por aqui não. Atos no capítulo 4, verso 4, vai dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha, aumentou mais quase 5.000 almas para o Senhor. Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Nós vamos daqui a pouco saber por que esse objetivo desta pregação. Atos capítulo 2, 47, que nós lemos, vamos ler aqui: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que havia de salvar. Então nós podemos ver que todos os dias naquela igreja tinha salvação de almas. Todos os dias aumentava. Não tinha um dia que almas não convertiam. Não tinha um dia que as pessoas não rendiam aos pés de Jesus. Então, podemos observar, presta aqui atenção, em 50 anos,
aquele povo pregando a palavra de Deus em 50 anos, pregando a palavra do Senhor, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem transmissão nenhuma. Sabe quantas almas se converteu aos pés do Senhor? Você sabe? 500 mil. Você imagina, sem tecnologia nenhuma, 500 mil se converteram ao Evangelho através da pregação dos apóstolos, através do povo também que estava cumprindo o ide de buscar almas. E mais interessante, que nessa época nós falando, não tinha aquela satélite, né, para transmitir, não tinha nada. Como o povo conseguia ganhar tantas almas para o Senhor? E o que nós estamos fazendo hoje, se for olhar, com tanta tecnologia, com tudo nas mãos? Quantas almas nós ganhamos esse ano? Quantas pessoas nós trouxemos para o Senhor? Será que nós temos transtornado o mundo? Será que nós temos incomodado o mundo? Ou será que temos conformado com a situação do mundo? É isso que é o objetivo da palavra. Eles transtornavam o mundo, alvoroçavam o mundo através do Evangelho, através da palavra de Deus. E almas iam se convertendo. Talvez nós conversamos com um, conversamos com outros, tal, mas nós não temos coragem de evangelizar, de pregar. E hoje, senta aqui na frente, por favor. De pregar a palavra de Deus. E nós podemos aqui ver que podemos observar que no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de habitantes na Terra, aproximadamente 3 bilhões ouviram falar de Jesus Cristo. 7 bilhões, 3 bilhões ainda, só que não ouviu falar do nome de Jesus. Você imagina? 3 bilhões de pessoas sequer ouviu falar de Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala, ide, e nem todo mundo tem essa vontade de ir, de pregar, de falar. Mas podemos entender aqui nessa noite, que eu quero dizer nessa noite para a igreja, que o sucesso da minha vitória, da sua vitória e da igreja do Senhor está nos princípios daquilo que a igreja primitiva praticava. E podemos aqui ver qual era a estratégia que a igreja primitiva usava para que essas almas se rendessem aos pés do Senhor. Qual é a estratégia aí, pastor? Me fala aí. Mas como é que essa igreja crescia desse jeito? Como é que o povo aumentava? Por que cada dia a igreja, cada vez almas se rendia aos pés do Senhor? Quais são esses segredos que a igreja primitiva, em 60 anos, transtornou a terra, que alcançou a Ásia, a África, toda a Europa? Em 60 anos, sem tecnologia, andando de navios, de barcos, missionários enviados por todos os lugares, em 60 anos, transtornaram toda a Ásia, toda a África, toda a Europa, convertendo muitas almas. E para nós entender, primeiro, que aquela igreja de sucesso, ela tinha um grande sucesso porque ela tinha comunhão. E quando nós falamos de comunhão aqui, irmãos, é uma igreja que vivia em unidade. Era uma igreja que sempre estava unida no mesmo propósito, que era salvar almas. Em Atos, no capítulo 1:14, a Bíblia diz que eles perseveravam juntos no templo em oração.
Era uma igreja que perseverava juntos, orando para que Cristo salvasse as almas, para que Cristo libertasse as almas, para que Cristo fortalecesse todos aqueles que estavam ali. Uma igreja de sucesso, uma igreja que cresce, é uma igreja que está em comunhão, uma igreja que está somente em unidade, num só propósito, para buscar as almas, para ganhar almas. Quem está entendendo nessa noite? Glória a Deus. Esse é o propósito da igreja primitiva, no capítulo Atos 1, capítulo 2, 1. Glória a Deus. Aqui nós entendemos aqui, irmãos, o microfone começou a trabalhar. Glória a Deus. Entendemos aqui que nesta igreja de Atos, no capítulo 2, verso 1, vai dizer: e se cumprindo no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O segredo aqui da igreja, nós podemos entender aqui, que sempre está relacionado aqui em comunhão. Em comunhão. E aqui percebemos que as pessoas de hoje, as igrejas, não estão tendo essa unidade, essa comunhão. E entendemos aqui que aprendemos com esta igreja que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que cumpre esses princípios da comunhão, a vontade de Deus. Entendemos aqui que hoje a igreja desse século se esqueceram de guerrear contra o inferno, elas esqueceram de guerrear contra todos os principados, os demônios das trevas. Entendemos que a igreja de hoje, ela começa a guerrear com os próprios de dentro da igreja. Entendemos aqui que se tornaram guerrear com a sua própria doutrina, não a doutrina de Deus, mas a doutrina dos homens. Uns querendo ser melhor do que os outros, outros acusando outros por conta de cabelo, de veste, de maquiagem. Esqueceram de um foco que é almas, ganhar para Jesus. E a nossa guerra, a Bíblia fala que não é contra a carne, não é contra pessoas, mas a nossa guerra é contra os principados, os demônios. Enquanto a igreja está guerreando com ela própria, esquecendo de guerrear com o inferno está cada dia mais ganhando espaço para que almas não se convertam ao Evangelho. É necessário que nós entendemos que nós fomos chamados para transtornar a terra, para incomodar o inferno. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é loucura, mas é sabedoria para aqueles que crêem na palavra de Deus. Deus chamou você para transtornar a terra. Fala para o seu irmão. Deus chamou você para ganhar almas. Irmãos, nós vemos pessoas se tornando-se religiosas. Isso é triste, porque quando a pessoa se torna religiosa, ela quer ser a pessoa diferente das pessoas. E ali a Bíblia fala que tudo era incomum, não tinha ninguém melhor do que ninguém. É por isso que alma se convertia, maravilhas aconteciam. Entendemos aqui que a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que a palavra de Deus, ela nos orienta
Porque a igreja primitiva perseverava na doutrina e no partir do pão, não foi isso que nós lemos? Entenda aqui, o que é perseverar no partir do pão? A igreja ágape continha o culto ágape na igreja primitiva. As pessoas iam para o culto, cultuava junto, orava, louvava a Deus, reunia e louvava o Senhor. Depois do culto que eles faziam, eles comiam juntos. E aqui interessante que nós temos esse texto. Você já ouviu falar naquela frase, no ajuntamento das panelas? Eles ajuntavam as suas panelas, cada um levava o seu prato. E como é que chamava isso? Confraternização. Todos faziam a confraternização, e aqueles que não tinham para levar, não tinha nada para comer, os outros dividiam uns com os outros. Ninguém deixava de se alimentar do pão. Ninguém deixava de participar da mesa. Porque a igreja tinha amor. A igreja tinha comunhão. Era uma igreja diferente. Você já viu quando uma pessoa está passando por algum momento, alguma dificuldade? Ô pastor, ô fulano, ô ciclano. Nos dias de hoje, eu não tenho nada para comer lá em casa. O negócio está feio. O que o irmão fala? Eu vou orar por você, irmão, e Deus vai abrir uma porta. Mas não é essa a resposta que ele quer agora. A resposta que ele quer agora: olha, eu tenho 2 quilos de feijão, vou te dar 1. Eu tenho 2 pacotes de arroz, eu vou te dar 1. Eu vou alimentar, você também vai alimentar. Você não vai passar necessidade. Era a igreja primitiva que orava, buscava, mas dividia também. Tinha compaixão daqueles que passavam por necessidade. Entendemos aqui, por causa da união, por causa da comunhão, por causa do compromisso desta igreja primitiva, não precisava vir pregadores de nomes para que milagres pudessem acontecer na igreja. Não precisava vir pregadores reconhecidos para que almas pudessem ser salvas. A Bíblia vai dizer que era comum almas se converterem, milagres acontecerem, enfermidades sendo curadas, pessoas sendo libertadas do mal, transformadas, porque, irmãos, era o Espírito Santo de Deus que estava em todo momento direcionando aquele povo. Entenda isso. Se o Espírito Santo está direcionando a igreja dele, irmãos, é notável o milagre do Senhor. Podemos observar que todos os dias, como diz o texto, não ficava um dia sem converter almas, sem que pessoas fossem salvas. Irmãos, sabe por que isso Deus operava tanto? Mas pastor, hoje na igreja atuais de hoje, Deus não opera por causa do pecado. Mas também antigamente o povo também pecava. O povo também pecava. Sabe por que Deus não opera hoje, nos dias de hoje? Porque o povo perdeu o temor. A Bíblia fala que tinha temor. O que significa temor? Respeito ao Deus. Tinha respeito. Aquele lá, o primeiro lá, o último lá, o outro de lá, isso. Tinha respeito. É por isso
que nós podemos observar que Deus, Ele operava milagres e provia no meio do povo, não deixava o povo passar por necessidades, nem falta de nada, porque o povo de Deus, eles obedeciam, eles temiam. A igreja está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? O que mudou? O que mudou porque o povo não tem a mesma ousadia que os mesmos antigos têm. Eu quero avivamento na minha vida, mas eu não oro. Como avivamento vem? Eu quero avivamento na minha vida, mas eu não venho no culto, que é um culto que é direcionado para o avivamento. Ou seja, eu quero de Deus, mas eu não faço os passos para receber de Deus aquilo que eu preciso. Irmãos, e aqui nós vemos aqui que em tempos de perseguição a igreja perseverava. Em tempo de perseguição, a igreja, mesmo passando com tanta provação, com tantas lutas, não deixava de perseverar. Alguns acham, mas era fácil. Não era fácil. Todos os dias eram perseguidos. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, homens que foram levantados para transtornar o mundo, ele diz, esses chegaram até aqui. E quando disse que eles chegaram até aqui, entenda uma coisa, que todos os dias, quando nós lemos Atos 16, no capítulo 17, vai dizer, está seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Altíssimo. E isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E à mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram para a praça, à presença dos magistrados, e apresentando os magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram o quê? A nossa cidade. Irmãos, porque Paulo e Silas chegou no lugar, e essa jovem adivinhava, vai dizer que essa jovem dava muito lucro para os seus senhores, e toda vez que Paulo e Silas passavam, essa jovem ficava falando, olha, não são aqueles que anunciam a palavra. E Paulo então um dia, perturbado, irritado com aquilo, voltou e pôs a mão sobre a cabeça daquela jovem e expulsou o demônio da adivinhação. Quebrou a empresa luciférica. Não dava mais lucro para os seus patrões, para os seus senhores. E o que aconteceu? Já foi anunciar, olha, esses homens que estão transtornando, que estão alvoroçando, que estão perturbando, chegaram aqui. Levaram Paulo e Silas para a praça pública, açoitaram eles, levaram para o cárcere, para a prisão, prenderam eles. A vida não era fácil, porque hoje aceita ainda você pregar o evangelho de Jesus Cristo. Hoje ainda alguns países comunistas não aceitam, mas como nós estamos na democracia, ainda aceitam nós falar de Jesus. Mas naquela época muitos não aceitaram, os romanos não aceitaram, os romanos não queriam saber da palavra de Cristo. Mas os judeus chegaram para transtornar. Paulo e Silas chegaram para alvoroçar.
e entender que Jesus Cristo, que Deus, é Ele que garante a vitória. E a Bíblia fala que mesmo os presos ali, quando você pensava que Paulo e Silas agora vai dizer agora, eu quero ver eles cantar, eu quero ver eles pregarem, eu quero ver eles orarem, agora estão presos. A Bíblia vai dizer, quando deu meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam a Deus. Porque o verdadeiro adorador, em qualquer circunstância, ele adora a Deus. A Bíblia fala, quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, Deus não deixa os seus sozinhos, Deus não desampara os seus. Quando há um verdadeiro adorador, quando você tem comunhão com Deus, quando você ora, quando você tem compromisso com Deus, Deus não desampara os seus. E quando deu meia-noite que eles oravam e cantavam hinos a Deus, a Bíblia fala que a porta das prisões foram soltas. Um grande terremoto veio. E o terremoto abalou toda aquela prisão, que as portas se abriram. Deus vai enviar um terremoto na sua casa para salvar almas. Deus vai enviar um terremoto para trazer a cura para aquele que precisa. É necessário que nós cremos, até mesmo como Paulo e Silas estavam ali presos, crendo que o nosso Deus, Ele nos livra. Crendo que o nosso Deus está presente em qualquer situação da nossa vida. E entendemos aqui que essa palavra que nós estamos lendo, que eles levaram Paulo e Silas perante os governadores, prenderam eles, mas isso não intimidou eles de adorar a Deus. Muitas pessoas deixam de adorar a Deus por qualquer coisa. Muitas pessoas deixam de vir à casa de Deus por qualquer coisa. Muitas pessoas abandonam Deus por qualquer coisa. Mas Paulo e Silas estavam apanhando em praça pública, estava preso e continuou adorando a Deus. É necessário que nós aprendamos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele disse, apóstolo Paulo, que é padecer com Cristo nas nossas necessidades. Jesus foi um grande exemplo para mim e para você. No mundo tereis aflições, eu venci, e vós também vai vencer as aflições. Eu e você, porque nós servimos a Cristo Jesus, não estamos isentos de passar por momentos difíceis na nossa vida, não. Nós servimos Jesus, mas também vai vir momentos de dificuldades, de lutas na nossa vida, mas com Cristo nós vamos vencer. Com Cristo entendemos que Ele é o Deus que pode estender a mão para a nossa dor. Eu não sei como está a sua vida, como você chegou aqui nessa noite. Mas eu sei que o meu Deus está dizendo que não esqueceu de você nem por um minuto. Em todas as suas guerras, suas lutas, suas dificuldades, na sua perseveração, Ele tem contemplado a sua dor. E na hora certa, Deus sabe, Ele vai te dar a sua vitória. Talvez você tenha andado triste, magoado, sem força. Alguma coisa aconteceu na sua vida que marcou a sua vida, fez uma grande cicatriz na sua vida e você disse, eu não dou conta mais de caminhar, eu estou desanimado. Mas Deus essa noite está dizendo que Ele é o Deus que cura cicatrizes. É o Deus que transforma. É o Deus que muda a história. E aqui nós podemos entender que esta igreja primitiva é uma igreja de sucesso. E esta igreja atual de hoje também pode ser uma igreja de sucesso, porque a igreja não é as quatro paredes. Aquele povo não tinha um templo, irmãos. Não.
E a igreja crescia, a igreja somos nós. E você sabe, quem ganha almas? Só um povo. Somos nós. É você que vai buscar as almas. É você que vai ser o sal. O sal é o tempero. Sacerdote e pastores estão para aconselhar, para direcionar o povo, para cuidar das ovelhas, mas quem busca almas são a igreja. Deus chamou você para ser discípulo. Vocês são os discípulos, nós somos os discípulos. E os discípulos de Deus geram almas. Não se conformeis, irmãos, com a situação da igreja atual de hoje, já está bom demais. Lembra quando nós estávamos no mundo, alguém nos chamou para a igreja, quando nós estávamos na sarjeta? Alguém nos evangelizou, alguém pregou o evangelho. E por que nós não podemos também pregar o evangelho para aqueles que precisam, para aqueles que precisam de mudança de vida? Os dias estão se findando. A cada dia está já se fechando. Cada dia a opressão do inferno está vindo sobre o mundo. As ideologias estão vindo sobre o mundo. Estão querendo tirar o que é verdadeiro, o que é os princípios de Deus. O que era certo virou errado, o que é errado está virando certo. Muitos querendo mudar até textos bíblicos para se conformar com algumas coisas que a Bíblia condena. Mas a palavra de Deus jamais muda. A Bíblia fala daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio, ou mudar uma vírgula, acrescentar uma palavra, ai daquele. E só há um jeito de trazer a libertação neste mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a única que pode libertar a sua família, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas mais próximas. É por isso que nesta noite, entenda, igreja, que eu quero dizer nesta noite, que nós não podemos ficar de braços cruzados. Que nós devemos posicionar diante de Deus, orar mais, jejuar mais, evangelizar mais, falar mais da Bíblia Sagrada. Uma pesquisa que diz, uma pessoa que mexe com droga, diz que após 72 horas ela fica obstinada. 72 horas. Olha como é que as coisas prendem as pessoas. O celular, depois de 3 horas você fica obstinado. O celular está pior que a droga. Esqueceu o celular, já fica doido, né? Cadê meu celular? Cadê? As pessoas estão voltadas somente por aquilo que prende ele no mundo. E a Bíblia, você não consegue obstinar pela Bíblia, falar assim, eu quero ler a palavra hoje, eu quero ler amanhã, eu quero ler depois, eu quero ler depois. Será que nós também não conseguimos isso? Conhecer a verdade, cada dia mais na nossa vida. A igreja atual de hoje, irmãos, talvez fica meses sem pegar a Bíblia para ler uma palavra. Ou abre a Bíblia quando vem à igreja. Como é que nós queremos bênção para a nossa vida se nós não conhecemos o livro que traz a bênção para a nossa vida? Você quer ser abençoado? Descobre as promessas de Deus na sua Bíblia. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, ora, pede ao Espírito Santo para te mostrar. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja de hoje.
que nesses dias nós podemos estar mais unidos, a entender que a nossa missão aqui é ganhar almas para o Senhor. Isso é passageiro, tem pessoas morrendo todos os dias. E muitas pessoas às vezes estão morrendo do nosso lado sem nós falar de Jesus para eles. E depois você dizer, por que eu não aproveitei o momento e não falei de Jesus? Porque eu não aproveitei o momento, evangelizei, agora é tarde. É uma alma. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero agradecer todos os irmãos que vieram, o nosso jovem que está ali, Deus abençoe sua vida. Cristo Jesus, Ele está te chamando nessa noite.